Você está ao vivo. Vou esperar o Rodrigo Reina entrar. Boa Salve noite, Maria. salve Maria. É, Estão me e escutando? aí? Tô escutando bem. E você, está escutando? Sim, sim. Bem, vamos ver quantas pessoas vão entrando aí. Para os que já entraram, para quem não me conhece, meu nome é José Alex, sou presidente da Federação de São Paulo, sou congregado mariano desde 2016, atualmente sou congregado mariano em Osasco, na paróquia São Domingos do Pregador, né? E é uma congregação recém-fundada chamada Nossa Senhora de Fátima e São José Maria Escrivá, né? E aqui a gente resolveu fazer essa live no dia do Congregado Mariano, né? Como uma forma de, digamos assim, comemorar, uma forma de lembrar essa data que é importante para a gente, né? Rodrigo, ele estava organizando, né, junto com a congregação mariana dele, o dia do Congregado Mariano, a gente ia ter uma missa, ia ter Pois é. uma conferência, mas a pandemia não permitiu que assim fosse. Então a gente Infelizmente. está. Então a gente veio aqui agora para falar um pouco sobre a vida do Congregado Mariano, como foi a nossa caminhada nesses anos aí de congregação, tá? Bem, vou deixar o Rodrigo começar a falar um pouco dele também, porque só eu falei até agora. É, então, bom, infelizmente, né? Na verdade, assim, são dois sentimentos para mim, né? Pelo menos um sentimento de alegria, né? Porque é uma data importante para a gente, né? Dia do Congregado Mariano, um dia que já foi mundial, né? O dia do Congregado Mariano já foi um dia mundial, né? A gente sabe que devido uma crise aí na década de 60, né, uma complicação, né, e a congregação quase foi extinta, né, essa é a verdade. E os congregados do Brasil mantiveram a congregação com as características e tudo mais, e hoje a gente comemora, graças a eles, o Dia Nacional do Congregado Mariano, né? Então tem que ser comemorado muito. Eu já quero até deixar os parabéns para todos os congregados aqui, né, e que Nossa Senhora aí interceda por cada um. E um sentimento de tristeza também, porque a gente queria estar organizando, né, esse evento, né? Inclusive a gente ia fazer na Croácia Sacra, que é um clube, né, um clube católico, né, dos croatas. Mas infelizmente, por causa da pandemia, né, isso é um problema não só nosso, né, é um problema mundial, né? Então, não dá nem para questionar, né? Se fosse um problema só da gente, né, só da nossa congregação, só a gente tivesse Paulo, vivenciando isso aí, mas é um problema mundial. Então é muito triste, né? A gente estava organizando, né? Eu estava até falando com você que eu queria, no dia do congregado, fazer uma leitura, mas no finalzinho eu vou fazer a leitura de Dom sim. Sebastião Leme aqui para vocês verem, né? Mas aí eu vou me apresentar aqui primeiro, né? Bom, meu nome é Rodrigo Reina, para quem não conhece, né? Talvez muitas pessoas aí, tá subindo aqui, né? As pessoas, eu não estou vendo ainda as pessoas que estão participando, né? Alguém que eu conheço, pelo menos, mas na verdade, assim, eu comecei a frequentar a congregação mariana em 2001, né? Minha experiência foi interessante, porque o meu irmão era congregado antes, né? Então, meu irmão, ele era congregado, trazia o pessoal aqui para rezar um terço em casa, né? E eu não era muito de igreja, essa é a verdade, né? Na época eu não era de igreja. Aí já começou um apostolado, meu irmão era da congregação mariana, né? Eu via o pessoal rezando o terço, o pessoal me chamava, Rodrigo, reza com a gente aqui, né? Isso lá em 2001. E 2001 não, antes de 2001, porque eu ingressei em 2001. E eu não participava dos terços, né? E eu lembro até hoje que eu fui participar de um terço e eu me envergonhei bastante, porque eu não consegui rezar o Pai Nosso, né? E aquilo ali foi até pior. Aí eu não queria participar mesmo, porque eu não conseguia rezar nenhum Pai Nosso, né? Eu gaguejava na Ave Maria, né? Todo mundo rezando, né? Eu fiquei meio tímido.
Aí foi engraçado. Aí o que aconteceu, né? Aí o meu irmão, né, viu que eu, assim, me chamava para participar das reuniões e eu acabava não indo nas reuniões. E aí ele me chamou, pegou para um lado que eu gosto, de uma paixão minha, que é o futebol, né? Eu sou professor de educação física, né? Eu gosto de esportes, tudo. E ele me pegou no futebol, ele me chamou para ir para a igreja para jogar bola com o pessoal. Eu falei, pô, Rafa, mas eu não conheço ninguém. Tudo. Eu falei, mas você vai jogar bola. Não precisa conhecer ninguém para jogar bola. Você gosta de jogar bola, se enturma com o pessoal e vai jogar. Aí eu comecei jogando futebol, com o pessoal da Congregação Mariana, foi interessante. Porque eu comecei a frequentar na São Felipe Neri, no oratório, aqui no Parque São Lucas. E eles têm uma quadra, a igreja tem uma quadra boa, né? Algumas pessoas aqui, talvez esteja participando, conhecem. E eu comecei a ir para jogar futebol. Só que aí no momento eu só ia para jogar bola. Aí o padre Paulo Sandes, né, que muitos conhecem o padre Paulo Sandes, né? Na época ele não era padre ainda, né? A gente conhecia ele só como Paulo. Ele e o meu irmão chegaram em mim e falaram: ó, tudo bem, você está indo jogar bola. Só que para você jogar bola, o ideal seria você participar das reuniões. E eu comecei a participar das reuniões. Aí eu gostei da formação do Padre Paulo, né? Na época eu não era padre, era Paulo ainda, mas eu gostei das formações, né? E aí eu comecei a estudar o que era a congregação mariana. E foi aí que eu me apaixonei pela congregação mariana, porque eu comecei a estudar a história da congregação mariana e comecei a ver o que era ser congregado mariano, né? Então aí isso era 2001, né? Aí eu me consagrei em 2004, né? Dezembro de 2004 eu me consagrei. E aí eu passei a ser membro, né, consagrado do Oratório de São Felipe Neri aqui no Parque São Lucas. Aí depois de alguns anos, o padre Paulo se tornou padre, e aí ele deixou de ser presidente, ele passou a ser assistente eclesiástico, e eu me candidatei, e aí fui eleito como presidente. E ali eu fiquei 6 anos, até por uma questão de necessidade também, né? Eu acabei ficando durante 6 anos como presidente e aí 2015 eu acabei me afastando um pouco por motivos pessoais mesmo. Tive alguns problemas pessoais, acabei me afastando. E aí o padre Renato de Interlagos mostrou interesse em fundar uma congregação lá, porque o padre Renato ele se instalou aqui durante um tempo no oratório de São Felipe Neri. E ele se interessou pela congregação mariana. Ele passou algumas formações para a gente via que era um grupo organizado, que se unia tal, e ele viu interesse. Ele começou a perguntar, né, sobre a congregação mariana. E foi legal porque eu fui lá, né, visitei a paróquia dele e tal, e aí trocamos ideias, deixei livros com ele de formação com relação à congregação mariana, tudo, né? Eu expliquei para ele mais ou menos como fazia para fundar a congregação, o que precisava. E isso à distância, né? Eu fui dando algumas dicas para ele. Ainda não estava frequentando lá. E quando estava próximo, eles ficaram, acho que uns 3 anos, mais ou menos, talvez mais, em experiência, né? Eu deixei a congregação Mariana do Oratório em 2015, em 2018, 2017, comecei a frequentar o Padre Renato lá, não era fundada a congregação ainda, né? E aí foi fundada a congregação lá. A congregação também é uma congregação recente. E aí eu fiquei um ano, né, lá na congregação, né, como eu já não frequentava mais o oratório, eu comecei a frequentar lá, né? Eu me transferi, na verdade, né? Fiz essa transferência porque eu via que lá eles precisavam de ajuda, né? O grupo ainda era um grupo de formação, um grupo pequeno, e eu acabei ajudando eles nesse ano, né? E aí no ano seguinte eu me candidatei para presidente, aí me tornei presidente da congregação lá de Interlagos, Imaculada Conceição de Maria e São José. E eu tô desde então assim como presidente. Bem, eu tô vendo que bastante gente já entrou. Se as pessoas tiverem alguma pergunta, alguma coisa, pode escrever que a gente lê, responde, tá? Isso. A minha vida na congregação começou em 2015, né? Eu sou natural de Ribeirão Pires, no ABC, né? E não é todo mundo que conhecia a congregação, né? Na minha diocese já não existiam mais congregações. E um amigo meu, Vinícius Aleixo,
juntou um grupo de pessoas ali que estavam assistindo a missa tridentina, etc. Falou um pouco da congregação, chamou o pessoal de Santos, inclusive o Bruno Arena é quase um padrinho nosso, né? Ele ajudou a gente pra caramba na fundação lá em Ribeirão. Grande Bruno. E a gente começou em 2015 com o grupo inicial a estudar, fazer formações internas, digamos assim. Em 2016 a gente mandou uma carta para o bispo, né? E tivemos a graça aí de, no segundo semestre de 2016, ter a resposta, e a gente se fundou em outubro, dia 22 de outubro, que foi o dia que eu me consagrei, né? Eu acho que a congregação mariana foi muito providencial na minha vida, né? Eu entrei nela sem nem conhecer, né? Eu só vi o nome e falei, tá bom, vamos fundar, seja lá o que for isso. É, E você vê a seriedade que é o movimento, né? Ele, eu percebi isso, né, desde o começo, é uma coisa muito séria que se é bem colocado, se as paróquias formam pessoas conscientes dessa importância, você forma um católico muito bom dentro da congregação, né? sim. Eu aqui, né, nesses anos que eu tô, desde 2015, como meio que estudando e desde 2016 como congregado, eu tive muitas graças, né? Assim, conheci muitas pessoas, tive gente, amigos muito próximos, né? Que, que se tornaram devido à congregação, né? Calma aí que veio uma pergunta aqui. Na Diocese do ABC, até a fundação da SEMI de Ribeirão Pires, só mantinha a Legião de Maria. As congregações marianas foram extintas há muito tempo, mas a Catedral do Carmo, Catedral do Diocese, também a tinha. Isso é verdade. O que o Robson escreveu aqui nos comentários, né? O ABC ficou com a Legião de Maria desde os anos 70, quase. Assim, as congregações marianas se esvaíram lá, né? Sim, Agora a gente tem uma lá funcionando, vamos ver se fundamos outras aí após a pandemia, né? com certeza. E tem assim, tem muitos interesses, né? Assim, a gente tem, como agora eu estou ajudando bastante na Diocese de Santo Amaro, tem o Padre Messias, né? Que é lá de Santo Amaro também tem interesse, né? Em fundar uma congregação. A gente já foi lá, visitamos ele, deixamos o material, assim, é importante esse trabalho. O Padre Fábio também, Padre Fábio Fernandes de Interlagos, né? Da Barra Funda, né, da Nossa Senhora das Angústias também mostrou interesse, né, conversou comigo, né. Então, assim, né, é bem interessante, né. A congregação mariana está se reerguendo, né. Então, é muito bom isso aí. E não só em São Paulo, né, a gente vê no Brasil, né, várias congregações aí, né, a gente vê congregação em Manaus, congregação em todos os lugares, e mundialmente também, né. O Bruno Arena, que sempre manda, né, algumas, né, fotos, né, de congregações da África, então é importante, né, esse retorno da congregação mariana. Sim, esse é um movimento muito, digamos assim, muito amado por Nossa Senhora, né? Nossa Senhora Sim, deseja que ele cresça. Em 2016 eu tive a graça de ir para a Jornada Mundial da Juventude. Quase conseguimos nos encontrar com congregados lá da Polônia, mas não deu muito certo, porque estava todo mundo muito atarefado com as coisas da jornada. Mas foi bom ver que tem congregações lá, né? sim, Uma coisa que me chama muita atenção é que se você for ver na história da igreja, a congregação era a coisa mais presente em tudo, né? Em escola, em paróquia, sim, em tal. E hoje em dia as pessoas, quem lembra são os velhinhos. Nossa, eu lembro que tinha congregação, né? Hoje a gente precisa ter essa retomada, digamos assim, né? e pode completar, pode completar. Não, não, pode seguir, pode seguir. Não, então, realmente, né, que nem quando eu vi a primeira vez, né, o pessoal de fita na igreja, eu achava até engraçado, né, porque não é costume ver, né,
esses movimentos tradicionais sem liga, que usa fita, né, o apostolado da adoração, né, são movimentos assim que assim, até o apostolado e a liga, eu tinha um pouco mais de conhecimento, mas a congregação mariana sofreu bastante. Era um movimento mais conhecido, né? Se você pegar a década de 30, né, o Brasil ele era uma potência de congregação mariana, né? E infelizmente isso aí devido, né, uma questão, né, a gente sabe, né, que algumas complicações, né? E aí na década de 60 aconteceu de quase ser extinta a congregação mariana sofreu, né? Porque assim, bons membros da congregação acabaram deixando a congregação. Algumas congregações deixaram porque foi um momento de muita confusão, na verdade, né? Então, infelizmente, as pessoas passaram a não conhecer a congregação, né? As outras gerações não via mais congregação, então não tinha conhecimento disso. Eu achava estranho, eu vi o pessoal de fita, falei, nossa, mas estranho uma fita azul, né? Parece, né, que recebeu, né, de time que foi campeão, né? Eu via o pessoal de fita assim tudo organizado, falei, será que é alguma coisa de esportiva, né? Mas não era, era a congregação mariana, achei engraçado, né? E aí eu mal sabia o sinal que representa essa fita, né? O azul do manto de Nossa Senhora, né? Sim, E a medalha, né? A insígnia da congregação mariana, né? É o sinal da nossa consagração, né? E depois que eu fiquei sabendo da história de tudo isso, né? Isso que me cativou. Imagina os congregados da época, né? Na mudança, sabendo, né, que tinha mudado a característica da congregação mariana, que ainda estava aquela briga no Brasil para se manter, né, para tentar fazer um estatuto para se manter as características, a fisionomia da congregação mariana, e de repente, né, muitos congregados saindo naquela confusão toda, congregações marianas deixando de existir, então foi uma confusão tremenda, né? E aí, por causa disso, agora a gente tem um trabalho bem árduo para fazer aí, que é fazer a congregação mariana ser conhecida de novo, né? E isso já está acontecendo, né? Muitas igrejas já mostraram interesse e as congregações elas retomaram as atividades, né, de uma forma bem efetiva, assim, né? Então eu vejo com bons olhos esse crescimento da congregação mariana, né? sim, aqui, inclusive aqui em São Paulo, esse é o nosso objetivo, né? Bem, para quem não sabe, né, para quem entrou na live e não está sabendo, o Rodrigo é membro da diretoria da federação. Ele é primeiro secretário e segundo instrutor, né? A gente, a nível de federação, a gente quer reativar o máximo de congregações possíveis, visitar, dar um jeito de ajudar as que precisam de algum auxílio, né? O, a diretoria, né? Acho que a gente é a diretoria mais nova que já assumiu nova que eu digo, em média de idade, que assumiu a direção da federação, né? E a gente está com essas ideias. Não sei se todos aqui são da Federação de São Paulo. Os que não forem, se estiverem, né, em São Paulo, estão mais do que convidados a ir participar, a nos visitar em algumas das nossas reuniões. Eu estou vendo bastante gente entrando, por isso que eu estou mandando esses recados. Complementando as ideias do Rodrigo aí sobre a importância da fita, né, que ele via as pessoas usando, é uma coisa até que eu bati no. Foi um ponto que eu enfatizo com os congregados, né? Uma reunião que eu fiz no começo do ano na federação, eu falei o quão importante era, né? Os congregados usarem os símbolos, né? Seja ele a fita, seja o distintivo, né? Demonstrar o amor à Nossa Senhora, porque isso propaga a congregação, né? As pessoas olham aquela fita e vão perguntar, vão querer saber, ou vão lembrar de alguma coisa que leram, ou que de alguém que usava, meu avô tinha uma fita dessa, meu pai. É, e isso é muito importante, né? Hoje a gente sente aí um certo distanciamento dos próprios congregados da congregação, né? O pessoal não quer usar fita, ou usa fita relapsamente, né? Assim, quando lembra, eu falo que eu esqueço às vezes de usar, mas Uhum. é uma coisa que acontece bastante hoje, eu vejo. Quando eu casei, casei ano passado, as pessoas até comentam que eu e minha esposa casamos de fita. Nossa, congregados casando de fita.
Que devia ser uma coisa meio Difícil normal, de mas ver não isso é. aí. Não é. Ninguém casa. Daí a gente. Assim, pra gente era uma coisa muito. Era uma coisa muito necessária, né? A gente se conheceu na congregação mariana, ambos são congregados, ambos é, seguem a congregação, né? Não casar de fita ia ser uma coisa Sim, muito estranha. sim, sim. Mas não. E é interessante porque que nem eu antes também não tinha o hábito, porque assim é difícil de ver, né? Assim, como não é um costume, né? E a gente não tem essa tendência, é difícil. Mas nos eventos, por exemplo, que nem a gente vai em retiro, às vezes a gente acaba usando de tal forma a fita que às vezes até para comer a gente não ficou uma coisa É, tão natural que às vezes até a gente tá comendo até com a fita, às vezes respingando coisa, né? Mas não a gente tem que realmente criar esse hábito de usar. Lógico que a gente não vai usar, né, com frequência, mas até em casa aqui eu costumo colocar nas orações que eu vou fazer, né, que nem eu faço live diária rezando, e eu coloco a fita, justamente para não perder esse hábito e também com uma forma de mostrar, fazer um apostolado para as pessoas, né? Porque o maior apostolado é a nossa fita, né? É o exterior, né? Então o que a pessoa vê primeiro, né, antes de conversar com a gente. Eu acho importante. sim, é um apostolado, digamos assim, silencioso, né? Você tá Sim, mostrando para pessoas que existe alguma coisa que usa fita azul, seja lá o que essa coisa for, né? As pessoas vão atrás, as pessoas vão querer saber. É, aqui na paróquia São Domingos, né, que é a nova congregação que eu participo desde que casei, as pessoas. Só tinha minha esposa aqui, que era congregada mariana, né? Aí depois eu comecei a frequentar, né? Porque a gente começou a namorar, etc. As pessoas vão vendo a fita, as pessoas vão se interessando, as pessoas vão perguntando: ah, como faz para fundar? Vamos fundar. É interessante, é legal, né? E assim, tem tantas congregações aí precisando de novos membros, digamos assim, né? Congregações só tem senhorzinhos, acho que talvez sim. mostrar um pouco mais seria o necessário, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Ah, já esqueci de tirar a fita. Boa noite, sou congregada Mariana da Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho. Bem, boa noite. Conselho Moca. Boa noite. É, voltando a falar um pouco dos símbolos externos, uma outra coisa que também é um símbolo externo da congregação é a participação nas festas de Nossa Senhora, né? Os Sim, congregados, qualquer pessoa não deveria faltar na missa, muito menos um congregado no dia de Nossa Senhora. Tomar tomar a frente nos festejos, na organização, por mais simples que a igreja seja, talvez ornar um pouco mais uma imagem de Nossa Senhora em determinado dia, né? São coisas que os congregados podem fazer, que não é caro, que não exige grandes esforços assim de juntar muitas pessoas. Uma congregação pequena consegue fazer é algo bom, é algo que, que mostra a realidade da congregação, né? Que é esse amor por Nossa Senhora, esse cuidado pelas coisas que ela nos traz, né? a congregação, a gente, assim, falando, né, da vida do congregado, mas se a gente trazer para a vida da congregação, né, a congregação, ela tem, assim, isso está no estatuto, né? Ela tem dois fins, na verdade, né? Ela tem dois princípios, né? Que o princípio interno da congregação mariana, a gente pode dizer isso, né? Que é a vida do congregado, a formação do congregado de forma assim, em questões espirituais, né, em questões morais, isso dentro da congregação mariana. Isso é um princípio interno da congregação mariana. Né? Só que ela tem essa questão que você está colocando justamente que é a parte externa e que é justamente a gente levar isso para as pessoas, tanto dentro da igreja, hoje em dia, que se faz necessário, porque a gente sabe a crise de fé que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então se faz necessário isso dentro da igreja, né? Antigamente, menos, né?
Antigamente, essa questão de apostolado era uma questão até externa, né? A fé era bem arraigada, mas hoje em dia a gente vê uma dificuldade, né, de fé. Então, isso é importante dentro da igreja, as pessoas são mal formadas dentro da igreja, né? A gente vê as catequeses muito mal realizadas, né? Então, assim, é tanto a questão da imagem, né, de festas de Nossa Senhora, né, o mostrar, né, mas também a parte de formação, né, dentro da igreja também é uma questão muito importante. E a visão também que a gente leva na sociedade, né, porque antigamente o congregado ele era conhecido, né, por uma excelência no se portar, no trabalho, entendeu? O congregado ele nada mais é que o braço do sacerdote. O sacerdote ele se limita, né, no seu campo ali, né, que é a igreja, né? O leigo, o congregado mariano, ele tem um papel importantíssimo, que ele é o braço do padre na sociedade, né? O braço da igreja na sociedade, né? Então, essa é a importância do congregado, né? Por isso que é importante o congregado ser bem formado, a primeira, né, o primeiro princípio, que é o princípio interno, né? O congregado ele se formar bem, ele estudar bastante, né? Que hoje em dia a gente sabe que os congregados não fazem isso. Eu falo até por mim também, tá? Mas assim, os congregados não deveriam fazer mais isso, se preparar, né? Se tinha o costume de fazer academias, hoje em dia já não se faz mais academias de formação, de preparação, entendeu? De discussão de assuntos e também hoje em dia, o congregado é assim, ele se limita, né? A congregação mariana, ela praticamente virou um grupo de devoção, né? Não vou generalizar, porque tem muitos congregados que fazem apostolado externamente, individualmente, e tem congregações que também fazem esse apostolado. Estou generalizando, mas assim, uma grande maioria, eu observo isso, né? E assim, no tempo que eu fiquei na federação, é, visitando algumas congregações, né? E a gente vê em encontros as dificuldades que as pessoas têm. E é justamente essa, a congregação mariana, ela tem se tornado um movimento que é assim, de devoção, um movimento devocional, que a gente faz uma prática devocional, tudo acabou ali, a gente vai embora. Ou se reúne, reza o ofício, tal, acabou ali, né? E a gente perdeu essa questão do apostolado, né? Essa questão da parte externa de se mostrar, né? Não só dentro da igreja, fora da igreja também, de se portar como católico, entendeu? Isso era uma regra para o congregado, né? Os congregados eram conhecidos na sociedade por causa disso. E as pessoas queriam ser congregadas. Não era tão fácil antigamente ser congregado, né? Então as pessoas queriam ser congregadas. Mas era uma questão até de escolha. As pessoas eram avaliadas na congregação. Não era qualquer um que entrava. Sim, sim. Como o Robson bem colocou aqui, né, num comentário, a gente só ama aquilo que a gente conhece, né? A Pois é, necessidade da ação por congregado é porque ele só vai conseguir amar bem a igreja, amar bem Nossa Senhora, amar bem a congregação conhecendo, né? sim. Eu acho que hoje em dia, né, uma coisa que a gente tem tentado aqui na Coresp, né, aqui em São Paulo como um todo, todas as reuniões que eu participei, sempre batem na tecla. Tem um formador na sua congregação. Tem alguém que cuide de formar as pessoas, Sim. né? Tem uma pergunta do César aqui. Quais são as maiores dificuldades para dar as formações nas congregações marianas, considerando o cotidiano intenso de São Paulo? Teriam sugestões? Bem, eu vou falar primeiro, depois o Rodrigo responde o que ele acha. Bem, dificuldades para a formação na SEMI nós temos duas, basicamente. Ao meu ver, tá? Muitos congregados são mais idosos e têm mais dificuldade, tanto de locomoção para algum local, quanto de fazer alguma coisa online, acessar material online. Isso é um fato. Sim. E um outro ponto, mas isso eu queria deixar bem assim. Não estou brigando com nenhum outro movimento da igreja, mas muitos outros congregados são ligados a outros movimentos da igreja, outras pastorais, Sim. e acabam deixando a congregação mariana meio que de lado. Então não dá prioridade
informações, não dá prioridade para os eventos da congregação. Eu não quero brigar com ninguém aqui, tá, gente? Todas as pastorais, movimentos são válidos e têm o seu trabalho, mas um congregado tem que dar E é até prioridade para a congregação. importante, né? É até importante. Eu vivenciei isso como presidente no oratório aqui na São Felipe Neri, né? Então, o padre Paulo Santos também teve essas dificuldades, né? Porque onde eu frequento agora, onde eu sou presidente, eu não tenho essa dificuldade, porque todos os membros lá são congregados e são congregados. Uns participam de um instituto ou outro, mas, assim, todos lá, a prioridade é a congregação mariana ali. Quando eu estava no oratório, essa era uma dificuldade mesmo. Inclusive, essa foi uma dificuldade logo quando teve a mudança na década de 60 que eu vinha falando, porque assim, se enfraqueceu a congregação mariana e ao mesmo tempo surgiu as pastorais, foram surgindo os movimentos pastorais, fortalecendo os movimentos pastorais. Quando a congregação ela foi restituída no Brasil, por dizer assim, né? Na verdade, nunca foi extinta no Brasil, mas quando ela foi aprovada, né, canonicamente, ali com o estatuto e tudo, o que aconteceu foi justamente isso, a congregação mariana ficou perdida, porque se tinha várias pastorais, Ezequias, pastoral da juventude, pastoral, uma infinidade de pastorais, e esse trabalho quem fazia era a congregação mariana. Então, os membros da Sim, congregação iam ficar perdidos. Não tem mais hospital para visitar, porque a pastoral da saúde vai lá e visita o hospital, entendeu? Aí, o que aconteceu foi que esses membros de pastorais, eles começaram a frequentar a congregação mariana. Isso aconteceu no oratório, lá são mais de 30 movimentos e associações, então é muito grande, a paróquia é grande. Então, essa era uma dificuldade. Só o que a gente fez? A gente fez com que as pessoas, elas vissem na congregação mariana assim, o principal movimento, inclusive o movimento que dava a base para se fazer esse trabalho pastoral. Então, a gente passou a fazer com que os congregados lá fizessem, não fossem das pastorais engajados na congregação mariana, mas eram congregados engajados nos movimentos pastorais, entendeu? Então, a gente fazia um trabalho de formação com os congregados, a gente fazia pequenas conferências, dias de formação, né? Tinha as nossas falhas, eu vou falar que era mil maravilhas, assim, tinha muitas complicações, mas na medida do possível a gente tentou fazer isso, porque o Oratório de São Felipe é uma paróquia grande de muitos movimentos, e é o que eu percebo em muitas paróquias também. As pessoas podem falar até melhor aí, talvez esteja acompanhando, mas é isso que eu vejo. De certa forma, as pastorais atrapalharam um pouco essa essência da congregação mariana, porque o congregado era um agente que ele fazia todos esses trabalhos, né? Ele auxiliava o padre nessas questões, né? De visitar os doentes em casa, nos hospitais, ir nos cemitérios, tudo, né? Então, a congregação mariana ficou meio perdida nesse sentido. Então, tem que ser pensado justamente um trabalho, né, de agregar, né? Lógico, né, a gente não vai falar para o pessoal, não participa mais da pastoral, fica na congregação mariana e tenta fazer. Não, né, você pega toda a base, toda a formação que a congregação mariana te dá e faz esses trabalhos, entendeu? Mas a prioridade é a congregação mariana, é a base de tudo. Você é consagrado na congregação mariana, a consagração é o sinal máximo, entendeu? E aí você, né, faz os outros trabalhos de obras de misericórdia corporal, enfim, de caridade, solidariedade, o que a igreja ela sempre ensinou. né? Lembrando aqui, gente, o Robson está assistindo a live. Ele lembrou que nós aqui da Federação de São Paulo, a gente está com uma pesquisa, né, aberta para entender o perfil do congregado mariano de hoje. O pessoal não está conseguindo abrir por esse link, tá? Mas depois a gente vai publicar no perfil da federação para os congregados entrarem. Quando você responde o questionário, você no final vai poder escolher entre dois tipos de adesivos que a gente vai, que é ou o escudinho antigo ou o hexágono, né, que é o símbolo novo da congregação.
e a gente está fazendo essa pesquisa para entender aonde as congregações estão mais deficitárias em formação. O que, que as pessoas não entendem? Os congregados não sabem a história da congregação, eles não sabem regra de vida, eles não sabem a história da igreja. E nós, como federação, queremos ajudar as congregações a crescerem, tá? O Robson mandou o link de novo aí, gente, vê se conseguem acessar. E se não der, a gente vê o que está acontecendo. Não sai da live. Não dá, também assim, se clicar aqui, sai da live. Então não cliquem ainda, depois a gente publica. Daí vocês respondem. Fiquem aí na live, gente. Começa a O, despencar, né, o número de... é, uma coisa que hoje está acontecendo é que tem muita formação online, né? Tem muita coisa acontecendo de, de congregações hoje fazendo online. Então, o pessoal de Sim. Santos mesmo tem site que eles estão mantendo, né? O Bruno Arena aí que está nos assistindo, ele mantém um site com recursos muito bons para a formação de congregados. O pessoal da editora Obras Católicas, que é de um congregado mariano também, reimprimiu livros da congregação, livros que são históricos para a gente. O César, na pergunta anterior, ele tinha perguntado sobre sugestões. Minha sugestão para todas as congregações é: elejam um formador. Esse formador ele tem que tentar dar pelo menos uma formação por mês, buscando aí. Sim. E uma outra pergunta que teve em seguida, também do César, foi sobre congregados marianos em outros movimentos. Bem, não sei se isso já foi respondido aí pelos comentários do Rodrigo, mas, ao meu ver, Era um nenhum problema, congregado. na verdade era um problema. Na verdade eu tive esse problema lá também. Porque, assim, eu achava engraçado porque na congregação mariana, talvez alguns estejam até assistindo aí, mas era uma experiência até engraçada, porque eu cheguei na minha reunião e falei assim, poxa vida, né, na missa, porque você via a pessoa na missa, que era da congregação mariana, né, dedicada à congregação mariana, a pessoa de fita. Aí quando o apostolado, a pessoa está com a fita do apostolado, outra estava com a da liga, né, às vezes, numa procissão, a pessoa não sabia qual fita colocava. Se colocava as três fitas, né? Uma do lado da outra, né? Tudo... Então, assim, é bem complicado. Eu falo que as pessoas... porque, assim, o movimento, ele é questão de vocação, né? Minha mãe mesmo, minha mãe é da Mãe Peregrina. A vocação dela é ser do movimento da Mãe Peregrina, né? Tem até uma imagem aqui da Mãe Peregrina, é da minha mãe. Então, assim, é a vocação da minha mãe. A minha vocação é ser congregado mariano. Agora, quando você... São Felipe Neri falava, né? Muitas devoções, pouca devoção, né? Você começa a colocar muita coisa, você não consegue seguir nada direito. Eu tentava explicar isso para as pessoas, né? Então, os presidentes, os formadores, instrutores das congregações marianas têm que ter esse cuidado de orientar, né, essas pessoas, que nem no Interlagos eu já não tenho esse problema, como eu falei, mas eu tive, era um problema, acontecia muito, né? Então, tinha pessoas que eram do apostolado, da congregação mariana, e queria frequentar a liga, porque as pessoas querem, né? Querem fazer, né? Querem participar de todos os movimentos, mas assim, eu tentava explicar que a pessoa tinha que dar o máximo dentro de um movimento, porque é uma questão de vocação. Porque as pessoas, o que acontece? Elas querem entrar, mas fica de uma forma superficial. Elas não entendem os movimentos, né? Ela entra porque ela acha bonito, porque ela tem uma devoção, ela se sente bem, entendeu? Mas a questão é questão de vocação. Quando a pessoa vê história mesmo, por isso que é importante a formação, e antes de consagrar a pessoa, né, ver se realmente a pessoa tem vocação para a congregação mariana e orientar a pessoa, com caridade, lógico, né? Não vai expulsar a pessoa da congregação mariana. Mas você vai lá com caridade, não vai chegar, ó, você não, entendeu? Você vai com caridade falar, eu penso que, né, você já é da liga, né? Então frequenta a liga, estuda a liga, né? Porque a congregação mariana é diferente, né? A característica é diferente, vai se chocar, os horários de reuniões podem se chocar, eventos podem se chocar, e aí você não dá, né, aquela intensidade que tem que dar, né?
de forma efetiva no movimento por exemplo, na congregação mariana. Então, é uma orientação que eu dava para as pessoas, né? Mas assim, quando o padre Paulo assumiu, na época, já tinha esse problema, né? Não era um problema novo, as pessoas eram de vários movimentos pastorais, né? O que a gente tentou fazer, o padre Paulo tentou fazer, eu tentei continuar, e o José Francisco, que agora é o presidente lá, ele vai fazer também, com certeza, é orientar nesse sentido, entendeu? Mostrar para a pessoa se ela realmente tem a vocação, né? A pessoa tem que entender se ela tem a vocação. Isso é o mais importante também, né? Nem eu, desde sempre, eu gostei da congregação mariana porque eu estudei, eu fui atrás da história, mas muitas pessoas não se interessam por isso que é importante o formador, né? Por isso que é importante, né, o instrutor na congregação mariana. Sim. E É, o presidente, lógico, né, para orientar, para estar ali o, coordenando. mas assim, se a gente for parar para pensar, o formador hoje, ele tem um papel de estar próximos dos congregados. Acho que até mais próximo que o presidente. Porque o Sim, é o presidente papel dele. gerencia, ele organiza a Sim, diretoria, né? Mas lógico. quem tem que estar lá mostrando a cara, digamos assim, são os formadores, né? Sim. É o pessoal de formação. Aqui na federação, para quem está entrando na live agora e não sabe, nós temos dois formadores, o Robson Velasco e o Rodrigo Reina, tá? Eles que vão nos ajudar aí a ter formações a nível de federação. Inclusive, já deixando sobre aviso, domingo que vem, o Robson vai fazer uma formação online. A gente vai disponibilizar o horário, a ferramenta que a gente vai usar. Provavelmente vai ser o Zoom. E gostaria muito que todas as congregações participassem, com pelo menos um membro, né? Para ver o que a federação está fomentando de material, né? Fomentando de formações para os congregados, né? Então, só esse lembrete. Esse momento é interessante, né, Alex? Porque esse momento que a gente está vendo de quarentena, de pandemia, né? Se a gente vê as pessoas aumentando, reuniões de família, tudo, né? Eu acho que é importante a federação, né, vai, né, tomar esse rumo também e dá para Sim, aumentar, né, esse processo de formação, né? A gente fazer com até uma certa frequência, na medida do possível, né? É interessante, a gente tem que aproveitar esse momento, né? tem uma pergunta aqui se os aspirantes também respondem essa pesquisa. Por favor, respondam todos. Né? Todo mundo que tem algum vínculo com a congregação mariana responda, porque vocês são o nosso público. Né? Hoje você é aspirante, daqui a um ano, dois, você vai ser congregado e um dia você talvez até assuma a federação. Então, é importante vocês saberem, né, a gente conhecer vocês, conhecer o que vocês precisam de formação. Todos que estão envolvidos com a congregação, em qualquer nível, por favor, respondam. Dalton, Salve Maria José Alex, os bichos liberados estão chorando no banheiro. Uma outra coisa também que a gente é importante falar, né, que a congregação mariana, ela não é uma coisa assim, não é um curso, não é assim, nossa, vou ter formação 2 anos e estou formado. Não, é uma coisa constante. É uma coisa que vai se atualizando. Novas turmas vão surgindo. Então, meio que vai disseminando os formadores, né? Porque tem um formador que dá umas primeiras turmas. Dessas turmas vai sair gente que vai dar essa formação para os demais, enquanto o formador inicial vai preparando novas coisas a serem mostradas, né? A gente tem a gente tem aí 2.000 anos de igreja, a gente tem muita coisa para estudar, não só de Sim. congregação mariana, mas de espiritualidade, de história, de vida de santo. Então, assim, é material, não é um curso, gente. Não é para você fazer a sua congregação mariana virar um telecurso 2000. Assistam 20 aulas e ganhem um certificado. Não. Tem uma continuidade, tá? E eu falo bastante assim, né, que o pessoal, a congregação mariana, ela difere de outros movimentos, né? Porque assim,
A congregação mariana, ela tem uma característica própria, né, que é a consagração, difere as pessoas, né, e tem toda uma regra de vida a ser seguida, né, então, assim, eu falo que a congregação mariana é uma questão de vocação. Outros movimentos a gente não vê, né, uma pastoral, né, ela não tem uma exigência, ela não tem, né, é um movimento diferente de uma pastoral, né, e a pastoral, ela se limita naquilo que ela tem que fazer, né, a congregação mariana ela é mais abrangente nesse sentido, né, ou deveria ser. Os institutos são diferentes da congregação mariana. Os institutos são justamente institutos de formação, né, de trabalho de apologética. A congregação mariana tem isso. Então, assim, se você perceber a congregação mariana, ela abarca tudo isso, né? É uma coisa complexa a congregação mariana, né? Então, hoje em dia, as pessoas, os congregados marianos, eles não têm, eles não conseguem ter a dimensão do que realmente é a congregação mariana. Eu acho que o trabalho principal e é trabalhoso, vai ser custoso isso aí, porque é Sim, bastante gente, né? E é capaz de acontecer isso e a pessoa se vê numa tristeza, porque quando ela vê que realmente o que é a congregação mariana, porque se a gente olhar com os nossos olhos de hoje, a gente não consegue enxergar como era a congregação mariana antigamente. Se a gente começar a estudar e ver a congregação mariana, na verdade, eu me empolgo. Eu, eu me empolgo, né? Eu não consigo ser, mas eu me empolgo. Mas assim, tem muita gente que vai entristecer, vai falar, nossa, mas é tudo isso? Que difícil que é. Meu Deus do céu, entendeu? Então, às vezes a pessoa vai desanimar e vai querer sair. E às vezes a pessoa consagrada. Porque a congregação mariana, e a congregação mariana, depois eu vou até fazer na leitura aqui. Não sei se vai dar tempo, já estamos, né, até quase. você, Mas quando você terminar aí, você já começa a leitura, Rodrigo. Quando você terminar é, seu raciocínio, você começa. Então, porque eu só vou terminar o raciocínio, né, para as pessoas verem realmente como surgiu a congregação mariana. Vamos lá. Não é que assim um padre reuniu assim, sem querer, um grupo de jovens e começou a fazer, não foi assim, né? A igreja na época passava uma dificuldade ali, né? Foi na época do Concílio de Trento, né? O concílio foi realizado justamente para discutir questões de crise na igreja, era uma necessidade da época. Então, a gente pega 1545 até 1563, que foi a época realmente do concílio. Foi justamente no final do concílio que surge a congregação mariana. Então, assim, não é o acaso. Né? A congregação mariana não surgiu de grupo de garotos só que se reunia. Tinha uma necessidade de instituir um movimento na época mesmo. Assim, o protestantismo estava crescendo, entendeu? Então, assim, tinha muitas dificuldades, né? Muitas heresias, então precisava ser combatido. E, assim, o colégio dos jesuítas foi uma mão na roda ali, porque realmente aquilo caiu como uma luva, porque a igreja ela passou a utilizar do colégio dos jesuítas e das reuniões da congregação ali, né, o padre Jean Leunis, né, ele conseguiu ali ter realmente é, assim, a dimensão do que estava acontecendo. Ele conseguiu, assim, ter a visão do que estava acontecendo na época, né? E ele viu naquele grupo realmente uma oportunidade. E dali começou a surgir, como eu cresci essas conversas. Não foi o acaso, né? As pessoas que estudarem realmente a história da congregação mariana, não foi só que surgiu em 1563, que foi bonitinho, uma reunião que eles começaram a fazer devoção a Nossa Senhora. Não, eles estudavam, tinha uma intenção ali, entendeu? Da congregação mariana. Se as pessoas começaram a ver, e tudo que foi realizado na igreja, depois disso, muitos acontecimentos a congregação mariana estava. Inclusive no Brasil, a congregação mariana teve um importante papel no combate contra o comunismo, né? Nação católica mesmo, na supressão dos jesuítas, né? Quando foi suprimida né? A congregação mariana, ela passou a ter um papel fundamental ali também, entendeu? Então, assim, se você vê realmente, você vê a história da congregação mariana, dá gosto. E aí as pessoas têm que entender isso para ver se realmente as pessoas têm vocação para isso, entendeu? Então, esse eu acho que é o papel principal que a federação vai ter que assumir daqui no momento, que é mostrar isso, o papel do congregado mariano, o que o congregado mariano tem que ser realmente dentro da igreja e na sociedade também. Né? Então, acho que isso que é o mais importante. Sim.
Pessoal, acho que agora aqui para finalizar, agradeço a todos aí a participação. Rodrigo vai Acabar, né? ler o texto do Cardeal Leme. Ah, e só para falar, o link para a pesquisa que a federação está promovendo já está na bio aí da federação. Então, quando terminar a live, já pode clicar lá, responder, partilhá-la no seu grupo da congregação para que mais pessoas respondam, tá? Rodrigo, pode começar a sua leitura quando quiser. Vai começar agora. Quanto tempo tem? Uns 5 minutos? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vez. Tem, já 8h51. Tem 9 minutos aí. Né? Bom, na verdade, essa carta aqui foi a carta do cardeal Dom Leme, em 1936. Ele fez para a Congregação Mariana. Isso aqui está, inclusive, na revista Estrela do Mar. Ó, o ano da revista é 1948. Está na página 306 e 308. Eu tenho esse livro aqui, que é a História das Congregações Marianas do Brasil. Entendeu? E aí tem essa carta aqui que eu acho fantástica. Eu ia ler no dia do congregado, né, presencialmente, mas, né, infelizmente, eu vou ter que ler aqui para vocês. Né? Alguns já devem ter lido essa carta. Acreditamos ser oportuno a guisa de conclusão a respeito da onda azul do marianismo. Reportamo-nos às palavras do cardeal Leme em 1936. Primeiramente, a minha palavra de mariano, coração a coração, alma a alma. Alguém com sinceridade de amigo e com autoridade de observador inteligente, a mim confiava escrúpulos sobre a nova orientação do movimento mariano no Brasil. De tempos para cá, as congregações marianas têm saído do ambiente sereno em que viviam para a agitação rumorosa das ruas. Será um bem? Perguntava-me. Será um mal? Cardeal da Santa Igreja, em terras do Brasil, homem do meu tempo, eu, em nome de Deus, em nome da Igreja e da Pátria, declaro com toda a autoridade, é um bem. As congregações marianas não foram instituídas com um óbice, um entrave à justa evolução dos tempos. Não fundamos congregações marianas no louco intento de impor aos moços da nossa geração, trepidamente e nervosa, que se marmorizem estatuetas de anjos junto de altares floridos. As congregações marianas, desde o seu aparecimento na Terra, visam o apostolado, e seu apostolado específico objetiva a incorporação da mocidade em quadros que, com todo o esmero, procurem servir a Igreja e a Cristo. Não podem as congregações marianas prescindir dos modernos processos de atuação e propaganda. Contra dois perigos, porém, estejamos prevenidos. Primeiro, a preocupação do número, a preocupação de estatísticas vultuosas. Não aspiram os congregados marianos à conquista das massas para galhardete azul. Os marianos querem ser o fermento transformador das massas. A quantidade prefiram a qualidade. As congregações marianas têm que ser a nata, o escol. Deixemo-nos de purismo, falemos a linguagem do nosso tempo. Tem de ser a elite, não digo elite social, mas elite moral, elite espiritual. Agora o segundo perigo. Não podemos deixar que fique em esquecimento aquilo que deve ser o nervo de todas as congregações marianas. Uma bandeira nos foi confiada, bandeira que não é apenas símbolo, expressão de sentimentos, ideias ou programas, mas bandeira, em cujas dobras palpita e freme a própria alma das congregações marianas. Essa bandeira não poderá ser relegada a segundo plano. Falo da devoção à Nossa Senhora. Uma palavra, a do cardeal, a do brasileiro, cuja alma vibra diante do alto sentido cívico e patriótico desta concentração nacional. Não apenas uma mobilização de homens de fé que, por si e pela pátria, vem à praça pública afirmar a nossa vontade de viver dentro da paz e do reino de Cristo. Não se trata tampouco de parada vistosa em que a mocidade mariana do Brasil vem ao Rio de Janeiro como para se exibir numa exposição de flores da primavera espiritual que perfuma o Brasil. Somos, é certo, um movimento para a reivindicação dos direitos
inalienáveis da consciência religiosa do povo brasileiro, mas somos, acima de tudo, uma concentração que, para o bem de cada um e para o bem do Brasil, quer aproveitar as riquezas inexauríveis do coração da mocidade. O espírito mariano dos moços congregados exige não se limitem a cumprir os preceitos da fé. O congregado mariano deve envidar todo esforço para aperfeiçoar a própria vida interior. Onde atua o espírito mariano, aí teremos caracteres que se fortalecem, vontades que se revigoram, corações que sobrenaturalizam, consciências que se acrisolam, almas que se purificam, espírito que sobem. E antes de confiar em medidas meramente políticas ou sociais, a convicção cristã de que nada se consegue de sólido sem a conversão do coração, esta sim a etapa primeira de uma reforma social. Aqueles que tudo esperam das agitações e das reformas políticas partidárias, a mocidade brasileira vem dizer, antes de tudo, a reforma dos costumes. Diretrizes novas, valorização econômica, altas cambiais, sim, mas, antes disso, soerguimento moral. Antes disso, valorização das consciências, ascensões espirituais. A volúpia e sofreguidão do prazer, miragem estonteante para moços descuidosos, respondem os congregados marianos com gravidade de propósito e com as renúncias de uma vida austera e digna. A profanação dos mais nobres sentimentos humanos em jovens inexperientes que vão rolando para os despenhadeiros do amor desregrado, amor paixão, amor interesse, amor passatempo, triste feira livre do coração, onde por desbotado e quiçá fenicido, já não viceja em amor cristão e amor de família. A mocidade mariana acode com a disciplina do próprio coração e com o juramento de fidelidade ao espírito da família, apanágio da nossa raça e da nossa gente. A algazarra louca de carnavais pagãos responde os marianos com silêncio fecundo nos retiros fechados. Convocação para a vida austera, tradução de vida cristã na prática do sacrifício, de renúncia e da virtude. As noitadas tenebrosas de cassinos semeados de abismo opõem os marianos o recolhimento, a fé vibrante, a abnegação admirável das vigílias eucarísticas, a nudez das praias, a pureza dos costumes, ao comodismo da época, a atividade de apostolado, a carne e o domínio que tentam, a comunidade eucarística, que guarda para a vida eterna. As seduções e fosforescências do mundo enganador, responde os marianos acolhendo-se ao colo maternal de Nossa Senhora. O penhor e a garantia desta vida cristã é a devoção a Nossa Senhora, firmeza contra as seduções de um inimigo bem claro e definido. Para finalizar, assim, abroquelados nesse pedaço azul do manto da Virgem e fortalecidos pela comunhão eucarística, não tememos expor o peito à raiva dos inimigos de Cristo. Ao seu ódio, operemos o nosso amor cristão e mariano. Ao inimigo do dia, ao bolchevista ateu, opomos o Brasil católico. E no final, o slogan que se tornou célebre, especialmente como slogan a sintetizar a luta contra o comunismo, as ameaças da bandeira sangrenta, as esperanças docíssimas da nossa fita azul, ah, minha fita azul, a fita azul dos marianos, saudemo-la, ela levará a nossa alma para o céu, ela salvará a mocidade, a fita azul salvará o Brasil. Pessoal, muito obrigado por né? a live. Obrigado, Rodrigo, por Salve, ter Maria. aí nos ajudado. Salve Maria, boa semana a todos. E fiquem de olho aí no Instagram da Federação, que a gente vai postar sobre as formações, sobre talvez outra live que nós fizermos aí nos próximos dias, tá bom? Tá se despedindo aí. Obrigado a todos, pessoal. Salve Maria. Salve Maria, fica com Deus. Até mais, até uma próxima. Feliz dia do Congregado Mariano, parabéns para nós. Parabéns para todos. Escrever mais alguma coisa? Porque tem bastante mensagem chegando agora. Pessoal, alguém vai escrever mais alguma coisa? Posso encerrar aqui? Ó, tá tudo... Agora estamos escrevendo. Fita Azul salvará o Brasil, salve Maria, Ariesam per Maria. Pessoal, temos 25 segundos, 24.
Salve Maria a todos, pessoal. Tô encerrando. Obrigado, Alex. Salve Maria, boa noite. Salve Maria. Tchau, tchau. Boa semana para todos. Tchau, tchau.